it's right or if it ends up wrong now. And I've been looking out left and the right, and I know I've been standing in the middle of a crater. Life is a waterfall, and what comes down goes around, and never did we realize it's the way we are. Chegaram a aproximadamente 30 milhões o número total da população idosa atualmente. Há um grande índice de longevidade de vida entre os idosos atualmente. Iremos falar nesse documentário algumas das características da vida da população da terceira idade, alguns de seus direitos e as suas características. Outro preconceito comum é achar que os idosos estão caducando, por conta do esquecimento e confusões mentais. Mas hoje sabe-se que 40% dos idosos acima de 80 anos isso está relacionado com Alzheimer. E essa doença faz com que tenha perda de memória e perda da cognitividade. Se o diagnóstico for precoce, a pessoa pode acabar podendo melhorar a qualidade de vida dela. Cerca de 21 milhões da população brasileira são considerados idosos, que tem acima de 60 anos ou igual a 60 anos do idoso na sociedade. Médio. Médio? A senhora acha que os recursos que são dados ao Brasil ao idoso são positivos ou nem tanto? A senhora Nem acha... tanto. Nem tanto? E como que é a rotina da senhora? A senhora corre sempre por aqui? Sempre eu estou caminhando e trabalho também. Trabalha? E qual é o preconceito no trabalho com idoso? Nenhum. A senhora ainda não tem. A senhora gosta de trabalhar com a senhora? Eu gosto do pessoal também. Legal. Boa. A senhora tem netos? Tenho. Tem? Tenho. E a senhora já sofreu algum tipo de preconceito em transporte público, lugar público? Não? O Estatuto dos Idosos, ele é o resultado final do trabalho de várias entidades que defendem os direitos dos idosos. Entre elas estão destacados os recursos humanos, além do Congresso Nacional. Esse estatuto ele é vigente desde 2004 e veio para ampliar os direitos dos idosos. Associar o envelhecimento doenças graves como problemas cardíacos e câncer. Para o idoso, a vida sexual ativa ainda é um grande tabu. Muitos preferem não falar sobre a vida sexual na terceira idade. O mercado de trabalho é discriminado para o idoso. Ele é considerado ultrapassado e não adaptado às revoluções tecnológicas. Preconceito é o ato de criar uma ideia de algo ou alguém com base em informações preconcebidas. Preconceito contra os idosos é uma realidade vivida no Brasil e no mundo. Mesmo com os mais diversos avanços tecnológicos para que haja longevidade de vida entre os idosos, ainda há grande Ser idoso é desfrutada de sair, de passear, pegar ônibus sem pagar. E tem ônibus que nem para pra gente, se vê que é idoso não para. Então é meio que um preconceito, é uma discriminação. Outro dia eu tava com uma menina na parada de ônibus não parou, aí ela falou do próximo eu fico, aí paro pra fora. Então é isso mesmo. Mas é muito bom ser idoso. Curtir a vida, curtir os netos, curtir os... No caso dos idosos, a discriminação aparece de várias formas, transparecendo os estereotipos formados pela sociedade em relação à terceira idade. Como está nessa fase? É assim, considerada uma fase de terceira idade? É bom, né? Ser idoso é muito bom, porque a gente já passou, né? A juventude. Tem gente que não gosta de dar... dos idosos, até mesmo transporte, às vezes não para pra gente, porque a gente é idoso, né? Mas é muito bom, né? E qual é a maior dificuldade que a senhora percebe pelo fato da senhora ser idosa? A maior dificuldade, pra mim, não é nem só ser idoso, é a saúde, né? É a saúde, né? A saúde pública. Essa área há uns 5 anos e eu trabalho mais com as pessoas idosas, porque eu particularmente acho mais interessante, porque
A velhice é considerada a terceira idade da vida humana e se caracteriza pela queda de força e degeneração do organismo, que é uma coisa que a gente sabe que não pode evitar, que é o normal da nossa vida. E ao longo da vida, tem-se várias fases, e é nela que você realmente cresce e amadurece, principalmente em seus pensamentos. E para algumas sociedades, o idoso pode ser considerado o chefe de família, mesmo não sendo ele o provedor da casa. E ele assume algumas responsabilidades, porque ele servirá de exemplo para as pessoas que procurarão ser como ele no futuro. E já em outras sociedades, o idoso é visto como alguém que já usufruiu bastante de sua vida. E não são considerados tão úteis para a sociedade. E é por isso que são tratados como incapazes. E além disso, há diferentes formas de tratamento destinadas aos idosos, sendo que muitas pessoas ainda não os respeitam e chamam eles de velhos, aqueles que podem ser gentilmente chamados por outros nomes. E velho significa um modo pejorativo, na qual as pessoas se referem aos idosos, tornando isso um tipo de preconceito e fazendo com que a pessoa se sinta meio que inferior às outras. Eu cheguei uma vez num idoso e eu me referi a ele como uma pessoa de certa idade, como uma pessoa já vivida, e ele não gostou muito. E o que eu quero dizer é que a gente deve pegar um pouco leve, a gente deve repensar no como que a gente pode nos referirmos aos idosos. E existem dois tipos de processos de envelhecimento. O primeiro é o biológico, que as preocupações com rugas, e o segundo é o processo psicológico, que é o medo das limitações, das doenças, por exemplo. Tudo, amigos e familiares devem estar aptos a proporcionar à população da terceira idade uma melhor qualidade de vida. Com este documentário, podemos concluir que uma pessoa permanece jovem a partir do momento que ela ainda é capaz de aprender, adquirir novos hábitos e tolerar contradições. Ser idoso significa experiência de vida. Desde o dia que nascemos, envelhecemos progressivamente. Jamais mantemos a ideia da velhice, porque queiramos ou não, a ela chegaremos naturalmente. Não são os anos que nos envelhecem, mas sim a ideia de ficarmos idosos. Há pessoas que são jovens aos 80 anos e outros que são idosos aos 40. A juventude e a velhice não fazem parte de um período de nossas vidas, e sim de um estado de espírito. Não é porque temos vivido certo número de anos que envelhecemos. Envelhecemos quando perdemos o ideal, a alegria de viver e a alegria de amar. Ao invés do medo da velhice, usufruamos das nossas vantagens que elas nos trazem. A tranquilidade da missão cumprida, o alívio das responsabilidades de criar e educar, a prazerosa sensação de ter testemunhado a vida acontecer e a sabedoria adquirida com os anos vividos. O idoso de hoje será o jovem de amanhã, porque a verdade é que nascemos, vivemos, morremos, renascemos ainda, progredindo sem cessar. Ser idoso é ter vivido todos os momentos, tanto bons quanto ruins. É passar por inúmeras provações e ter conseguido superar todos os obstáculos que surgiram e ainda vai surgir pela frente. Ser idoso é ser maduro o suficiente para ensinar aos jovens que a vida vale a pena, que a juventude também vai envelhecer. Jovens de hoje, idosos de amanhã. Lute pela sua felicidade, lembrando-se de que você é a parte mais importante de sua vida e muito importante para a própria vida. Sorria sempre, mais e mais, até porque a tristeza não combina com ninguém, muito menos com você idoso e com você jovem. Hey!